Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 9/5, sexta-feira, mais uma semana terminando, ainda bem. Vamos conversar bastante hoje, como sempre, muita notícia. A gente faz aí dois canais, canal de ontem no Libertas Nova, né? A gente acabou conversando de uma forma bem breve, mas importante o vídeo. E aí a gente deixa 2 dias acumulando bastante coisa. Depois de 6 horas de trabalho, estou aqui eu com o roteiro pronto, tudo gravado em ordem. E a gente vai conversar, tá? Lembrando que o link da Amazon está aí, se você quiser ajudar o canal, no comentário fixado na descrição. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E hoje a gente vai conversar bastante, porque vamos lembrar, tá? Esses dias aí Donald Trump postou uma foto dele vestido de papa, feita com IA, né? E isso com certeza deu muita polêmica. Os jornalistas chegaram pessoalmente para ele e perguntaram: o que está acontecendo? Você que fez isso? Ele: não fui eu que fiz. Mas foi você que postou? Não fui eu que postei. Mas como não foi a sua rede social, é o seguinte: mostraram pra mim, minha mulher gostou, achou interessante, foi postado, né? E os jornalistas colocando ele na parede. Ele começou a fazer piada, falou que ele não poderia ser casado se fosse papa, etc. O pessoal deu risada, tudo, e passou. Só que aí acontece o quê? Acontece que o novo papa é americano. E aí, com certeza, o pessoal lembra muito bem dessa imagem. E aí se pergunta: ele sabia? Será que sabia? Enfim, não sabemos, ainda tem muita coisa para rolar. Robert Francis Prevost aí foi o escolhido, Leão XIV, o nome que ele escolheu. Trump disse que o Leão XIV é grande honra para os Estados Unidos e quer encontrá-lo, tá? E até o Milley publica foto de Leão vestido de papa após a eleição. E olha só que interessante, para quem lembra que o Milley gosta de subir no palco para cantar. E qual é a música que ele cantava? Cantava Panic Show, que ele fala: Eu soy el león, né? Então você vê coincidências diversas, né? Mas aí foi anunciado, como você pode ver nas imagens, fez a sua primeira aparição pública, tá? E o mal não vai prevalecer, estamos todos nas mãos de Deus, diz Leão XIV em seu primeiro discurso. Aparentemente tudo ok. Novo Papa atuou no Peru nos anos 80 e é o mais progressista que conservador, diz a Folha, que ao mesmo tempo também fala que o novo Papa foi criticado por acolher padre acusado de abuso, né? Aí já começa um ataque, uma torcida para que ele seja mais progressista. Só que o novo Papa Leão XIV já criticou a comunidade LGTB, né? E a eleição do Papa levanta preocupações sobre possível recuo nos avanços de inclusão iniciados pelo Papa Francisco. Então o pessoal da esquerda já fica assim, né? Pensando: será que ele vai ou não vai ser mais de esquerda ou mais de direita? Primeiro Papa nos Estados Unidos, Leão XIV, já criticou o J.D. Vance, vice de Trump, e o J.D. simplesmente não citou nada sobre isso, só parabenizou mesmo. Então tem muita coisa, só que o Papa, esse novo Papa, ele criticou na questão de imigração, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer, tem muita gente: ele vai ser isso ou vai ser aquilo, ninguém sabe. Tá? Existem sinais, mas até ele começar a realmente falar, se posicionar, né, politicamente, aí a gente vai entender que tipo, o qual, se ele vai ser igual ao Francisco, enfim. Vamos aguardar, não adianta a gente ficar especulando, tá? Estados Unidos e China anunciam retomada de diálogo comercial com reunião marcada na Suíça. Então, como eu falei, Donald Trump ele quer solução. Não pode subir mais as tarifas. Antes de reunião com China, Trump disse que o tarifaço vai cair, né? E o pessoal já começa. Trump afirma que tarifas sobre a China podem ser reduzidas. O pessoal arregou já, dando risada. Trump, o arregão. Só que não é isso. Ele sempre disse que essa situação é para uma negociação, né? Essa situação é simplesmente temporária, tá? Tanto que funciona. Donald Trump anuncia acordo com o Reino Unido completo e abrangente. Então já começou a dar efeito a posição dele mais firme em relação às tarifas, tá? China é acusada de manipular e esconder dados reais de PIB e desemprego. Então tem um monte de polêmica em relação à China, que Donald Trump tá querendo realmente que eles entrem no jogo. Aparentemente vai, tá? Vi umas notícias aí que o Xi Jinping já está realmente aceitando a situação. Lembrando que Putin e Xi trocam afagos no Kremlin e se apresentam como defensores, né, dessa ordem mundial. Eles se encontraram, o palácio lá, o tamanho das bandeiras, a música épica, né? Então teve toda aí uma coisa emblemática, bem chamativo. Com o Lula foi diferente. Na Rússia, o Lula se encontra com Putin, que dá flores à Janja, e a gente vê que o abraço foi diferenciado. Um abraço assim muito caloroso, muito amigos. Quem conhece a história sabe, tá? Então é isso aí que a gente vê. Claro que, com certeza, a mídia ficou meio chateada, mas não sei o que eles esperavam. Lula diz que não aceitará a Segunda Guerra Fria e aponta a China como alternativa à corrida tecnológica. Ele já indo próximo ao Putin, né? Próximo ao Xi,
com certeza seu posicionamento em relação aos Estados Unidos ia ficar cada vez mais agressivo. Graças a Deus temos a China, diz Lula em entrevista à revista americana, falando de inteligência artificial. E Trump não falou comigo e não tive interesse, diz Lula a New Yorker. Simplesmente não tá nem aí, diz o Lula. Trump não falou comigo e não tive interesse. Então você percebe que ele tá cada vez mais agressivo em relação ao Trump. Lula diz que o discurso de Trump é absurdo e lembra o de anarquistas. Por quê? Porque agora a coisa está se desenhando, né? Até em relação a esse negócio aí de terrorismo no Brasil, que os Estados Unidos quer colocar as facções como terroristas, que a gente vai conversar brevemente aqui, tá? A gente já falou ontem no Libertas. Presença de Lula na Rússia fortalece Putin e enfraquece o Brasil, analisa Camila sobre visita do presidente à Rússia. Agora a mídia ficou chateada. E olha só o que ela fala. Diz que o Putin é o líder de extrema direita. Lula escolhe sentar-se ao lado de ditadores e autocratas e, acima de tudo, Putin, um líder da extrema direita. E falando que, como é que pode um Lula de esquerda próximo a alguém de extrema direita? Eu me fico perguntando assim, aonde esse pessoal aprendeu geopolítica? Se um dia já aprenderam. Eles acreditaram mesmo que, por exemplo, o Lula ele obedecia ao Biden? Eles acharam que o Lula era um cara que estava longe do Putin? O que a gente tanto fala aqui? Por isso que é importante você ter informação decente. Porque a pessoa que assiste o Globo News vai acreditar que o Putin é um cara de extrema direita. Sendo que 9 dias atrás, Putin assina decreto que renomeia o aeroporto de Volgogrado para Stalingrado, em homenagem a Stalin. Então o cara é um amante do Stalin e vai chamar o cara de direitista. Complicado, né? Presença de Lula ao lado de Putin enfraquece a coerência do Brasil e na política internacional. O pessoal globalista meio chateadinho, porque é isso, né? O Lula, ele vai ainda pegar várias pautas globalistas, mas o cara sempre foi vermelho. Simples assim, o cara sempre foi comunista. Lula trai memória da Segunda Guerra ao celebrar a vitória com Putin, o pessoal da Globo, Folha, o pessoal tudo nervoso. Mas óbvio, isso aqui era óbvio, né? Quem acompanha aqui não tem dúvidas, né? A gente aqui já sabe muito bem. Putin e Maduro anunciam um acordo de cooperação entre Rússia e Venezuela, que inclusive é bem alarmante, né? Rússia e Venezuela assinam um acordo estratégico em meio a tensões da guerra. É uma união importante. E, claro, enquanto isso tudo, guerra entre a Índia e Paquistão pode envolver 342 armas nucleares. Isso aqui realmente é preocupante, eles realmente têm armamento nuclear. Al-Qaeda declara guerra contra a Índia após ataque no Paquistão e Paquistão se diz totalmente pronto para a guerra com a Índia. Isso tudo que a gente vê acontecendo no mundo, né? Não acabou ainda a questão da Ucrânia e a gente já vê outro problema. E isso aí é perigoso. Claro que o Trump oferece ajuda na resolução do conflito entre Paquistão e Índia, falou que não precisa disso, tentando mais uma vez acalmar as coisas. Mas é aquilo, quanto mais caos no mundo, pior para o Trump. Por isso que ele corre tentando a pacificação. O pessoal não entende isso. Entenda porque os Estados Unidos querem classificar, né, facções criminosas como terroristas aqui no Brasil. Conversamos ontem, esse aí é o vídeo que eu postei, tá? O plano dos Estados Unidos para o Brasil, do Trump, que é muito mais impactante do que as pessoas imaginam. Porque as sanções podem ser muito maiores. Só sanções. A partir do momento que os Estados Unidos ele fala assim, olha, essa facção criminosa está negociando armas no meu território, afeta a minha segurança, né? Então a defesa americana fala assim, olha, se o seu país não dar conta aí dos seus problemas e continuar me afetando, nós vamos colocar o pé no país. Então por isso que eu comentei com o analista da CNN, já falou, se o Trump quiser ir adotar facções brasileiras como terroristas, ele pode vir com caça aqui, jogar bomba e tudo, né? Aquela região ali tem terroristas, né? É isso que ele pode fazer. Os Estados Unidos, quando coloca aí o nome de terrorista, né, em qualquer grupo, ele tem aí, ele se sente, claro que é pelo seu poder, na liberdade de invadir o país e fazer o que quiser, tá certo? Então isso aqui é muito sério. E o Brasil, ele tenta falar assim, não, a classificação é errada, é diferente da nossa, não, é totalmente diferente. Eles não atuam por ideologia, porque o Brasil sabe. A partir do momento que os Estados Unidos falam assim, ó, eu vou fazer algo contra o terrorismo, que eles consideram terrorismo. Não tem quem segura, tá? Já que aqui os militares não tem nem gasolina, não tem nem combustível. E CV impõe aluguel de 10 mil e marmitas diárias no comércio do Rio. Ou seja, 10 mil de aluguel para negócios lá no Rio de Janeiro. Olha só o nível, tá? Tem um monte de caso de cortar a internet, de cobrar um condomínio em cima do condomínio, já que as pessoas pagam.
Tem muita coisa acontecendo, tá? Mas o Brasil é isso aqui, ó. Comissão decide acionar PGR após Mauro Vieira não comparecer à audiência. Ministro havia sido convocado para prestar esclarecimento sobre a concessão de asilo diplomático pelo Brasil a Nadine Heredia, que é a ex-primeira-dama do Peru, condenada por lavagem de dinheiro. Aí falaram assim, mas por que você não vai, né? Você não vai comparecer para explicar, né? A Comissão de Relações Exteriores? Mas ele não aparece. Eles não estão nem mais estão querendo dar explicação. Porque tá numa reta final. Você vê que 2025 eu falei, é um negócio mais sério. E os caras vão acelerar. E quando acelera, eles também correm. Né? Nesse caso, nem comparece. Trump reclama que o judiciário ativista nos Estados Unidos não o deixa governar. Como eu sempre falo, o Trump ele tem muita coisa a enfrentar. Nessa questão aí, o judiciário, os juízes americanos evitando que, por exemplo, ele tentem mandar para fora do país, deportar criminosos que entram ilegalmente. Aí já comentamos sobre isso. Então tem ainda muita resistência. O chanceler da Alemanha pede que os Estados Unidos fiquem fora da política do país. Então todo mundo tá trocou Trudeau no Canadá, tem aí na Alemanha para fazer frente, na Austrália também, para fazer frente contra o Trump. E o Milei não tá livre também não. Ó. Senado da Argentina rejeita a ficha limpa e Cristina pode disputar a eleição de outubro. Não tá fácil para ninguém. Então, quando o pessoal às vezes fica assim, se indagando sobre alguma. Ah, o Trump tá exagerando com tarifas. Não é exagero. Ele sabe que realmente os caras não estão para brincadeira. Justiça dá 48 horas para o governo de Lula explicar fraude no INSS. Justiça foi acionada pelo deputado Nicolas Ferreira e o vereador curitibano Guilherme Kilter. Só que, sinceramente, vai ignorar completamente, porque isso aqui é um juiz, mas. Por exemplo, ele faz uma ligação pro STF, acabou, não precisa responder. Tá, até porque, ó, novo ministro das comunicações toma posse em evento com presença do demitido. Então chegou aqui o novo, com a presença do demitido. Então, imagina, você é demitido numa empresa, vai chegar um cara novo, mas você tá lá ainda, você pode talvez até participar de algumas decisões, não sabe, né? Olha só o Brasil em questão econômica, Banco Central sobe taxa de juros para 14,75% ao ano, maior valor desde 2006. Que engraçado, né? O Brasil sobe para terceiro lugar no ranking de juro real após alta da taxa Selic. Olha só está atrás da Rússia e da Turquia. A Rússia a gente sabe que é a questão das sanções da guerra. O Brasil está complicado. E o presidente do BC, Gabriel Galípolo, viaja à Suíça, China e Espanha. Ele aparentemente pode, né? Por exemplo, quando era o Campos, ele falava assim, não pode, é uma coisa mais absurda. E agora o PT evita críticas a Galípolo depois de aumento histórico da Selic. Que coisa, né? Claro que a gente vai falar do INSS, que mantém descontos mesmo depois de escândalo. Estão acontecendo, tudo que você está ouvindo aí, ainda estão descontando, né? Eu falo, os caras, eles não param. Tipo assim, se tem alguém acelerando, eles estão acelerando ainda mais. E claro que o vídeo do Nicolas, mais uma vez, no seu fundo lá, escuro, quase repetindo a questão do Pix, conseguiu 100 milhões de visualizações. Então, o Nicolas Ferreira, tem que falar o que quiser dele, mas é uma força absurda na direita em viralizar, né? Ele sabe muito bem falar e colocar as palavras da forma correta que chama a atenção, né? A questão de, vamos dizer, de conseguir se comunicar é impecável, né? Tem realmente um futuro, vamos dizer assim, grande pela frente. PT lança até cartilha para refutar vídeo de Nicolas sobre o INSS. E não é só uma cartilha para tentar colocar, distorcer, né, todo falar que ele estava errado. O próprio ministro do CGU reage ao vídeo do Nicolas sobre o INSS. Mentira para enganar o povo. Desinformação é muito prejudicial para a população brasileira. Não, desinformação é prejudicial. Esse INSS, dinheiro descontado errado, não é prejudicial, né? Desinformação é muito prejudicial. Vinícius de Carvalho afirmou que distorções sobre o esquema de fraudes dificultam a proteção dos aposentados. Que proteção? Não tem nenhuma. Ministro também da AGU critica vídeo de lacração de Nicolas Ferreira sobre fraudes. Então, todos ficando louco. Só que aí a gente vê o negócio. A AGU exclui CONTAG, sindicato que tem irmão de Lula como diretor e mais duas entidades impedidos de bloqueio de recursos. Brasil é intancável. Mas fique calmo, porque agora o INSS exigirá biometria facial para novos empréstimos consignados. Pode ter dedo, biometria facial, biometria do que você quiser. Não vai parar, os caras estão acelerando. Né? Você vê, ainda está descontando. Só que, olha que interessante, o governo poderá usar dinheiro público para ressarcir descontos do INSS, diz a Tebet. Olha como é fácil, né? Ou seja, vão usar o dinheiro das vítimas de novo. Porque quem é que... Dinheiro do quê? Dinheiro público. Dinheiro daqueles que já foram lesados, vão ter seu dinheiro mais uma vez tirado dessa forma, dessa vez bem pouquinho, mas de todo mundo.
né? Não só dos aposentados que foram afetados, mas também da gente, né? E por isso que deputado propõe que o governo pague em dobro pelas fraudes do INSS. É fácil falar com o dinheiro dos outros, né? Por exemplo, você tá lá vendo o ladrão, roubou o estabelecimento, aí você vê o cara saindo correndo, daqui a pouco você vira pra você. Você ressarcia ali o cara, pague o dobro do que ele perdeu. Mas não, tem que correr atrás do ladrão, tem que buscar lá o dinheiro ali com o ladrão. Não, você paga ali, é mandar os outros pagar, né? Esse dano. É complicado, o Brasil é isso aí. Empresa com contratos no governo Lula é punida por fraudes na pandemia, então teve problema, a polícia fez todo um movimento, viu que tinha problemas, mas o Lula não estava nem aí, porque ninguém solta a mão de ninguém. Deputados de São Paulo aprovam aumento de até 98% em salários do TCE. Por isso que eu falo, eles estão percebendo que está começando a cair as coisas. É o momento, agora ou nunca, de aproveitar o momento aí de lulismo, né? Então o pessoal começa a abusar, o Gumoto aumenta em 22% auxílio alimentação dos servidores da Câmara. Esse cara é complicado. O Gumoto sinaliza a participação em evento do MST, né? Então ele tá lá, bem próximo da esquerda. Ele e o Alcolumbre, que também, se não me engano, a gente conversou, foi pra China, né? Esse é o Brasilzão. E claro que o TCU arquiva processo em que pai de moto era investigado, porque tá tudo bem alinhado, ninguém solta a mão de ninguém. Senado aprova a cota de 30% para negros e indígenas em concursos públicos. As pautas de esquerda não param. Em decisão inédita, STJ autoriza a alteração em registro civil para gênero neutro. Então você percebe aí que eles não vão parar com as coisas de esquerda. E esse negócio aí do gênero neutro abre um precedente aí perigoso, tá? Então, como eu falo, a esquerda, o globalismo ele está caindo, mas eles estão pegando certas pautas para manter, porque gostaram da ideia, né? Porque consegue ainda enganar muita gente. E aqui diz, pior que está, fica, Tiririca vota a favor de aumentar o número de deputados. É isso o nível do Brasil, nem precisa falar. Por isso que às vezes o pessoal fica se indagando, temos Tiririca ainda, tá lá ainda, tá? Érica Hilton presidirá a subcomissão da Câmara sobre PEC 6x1, né? Aí tá, 6x1 vindo com essa bomba, pega essa pessoa aí pra jogar a bomba lá, e se passar, você pode ter certeza que economicamente o Brasil ficará fragilizado. E aí haverá possibilidade de maior controle. Vereadores incluem Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial. É o Dia da Cegonha Reborn, que cegonha seria o pessoal que faz essas bonecas, né? De acordo com a justificativa, o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher e não é diferente para as mamães reborn. Esses bebês são enviados por cegonhas, nome dado a artesãs que customizam as bonecas. Cara, eu nem comentei muito isso aqui, porque sinceramente... Não, pior, eu só parei para comentar porque... presta atenção, foi aprovado em segunda votação e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Eu nem tava muito antenado nisso aqui, mas pelo amor de Deus, né? Dino e Mendonça batem boca sobre punição de ofensas a ministros. Olha, o Mendonça, nesse caso aqui, estava bem correto. Ele falou, o povo não pode mais criticar um político, chamar um político de ladrão, né? E o Dino, tipo, não, eu não posso ser chamado de ladrão. Ou seja, você paga o salário dos caras, mas você não pode reclamar. Imagina você chega num restaurante, né? Você tá lá, pede um serviço, você vai pagar pelo serviço, o negócio é horrível, mas você não pode reclamar. Não pode reclamar. Dê o seu dinheiro, mas tá frio, tá ruim, tem cabelo na comida, não interessa, né? E olha só outra coisa absurda aí, mas que não é nova, tá? IBGE lança mapa mundi de ponta cabeça com o Brasil no centro. Cara, isso aqui não é novo, tá? Existe há muitos anos, se chama South Up Map, que é o sul pra cima. Olha só que interessante. Está de ponta cabeça o mapa, mas os nomes estão certos. Brasil e tal. Repara que nesse mapa é um mapa BRICS, tá? Então você vê Rússia, China, Índia, né? Você vê aqui o Mercosul, mas você não tem o nome dos Estados Unidos, do Canadá, né? Não pôs mais nada. Por quê? Esse mapa aqui é o quê? Esse mapa existe há muito tempo e ele como a Terra ela não teria teoricamente um lado certo, né? Ela está no espaço girando. Então, o que acontece? Eles tentam fazer esse tipo de mapa para um questionamento e crítica a justamente toda essa questão aí o norte está errado. Lembrando que por que o mapa é como a gente conhece, não desse jeito? Que os navegadores europeus, nas navegações, usavam a bússola e sempre apontava a bússola para o norte. E falou, o norte é a referência, e por isso o mapa ficava com os Estados Unidos em cima, tal, Brasil embaixo. Mas lembrando também, uma coisa interessante para vocês, a China que inventou a bússola. E quando a China colocava, né, acho que era magnetita, coloca uma colher, né, com um material magnético em cima de uma
placa de bronze, ela apontava para o sul, e aí o chinês considerava o sul como certo. Então esse mapa aqui tem uma coisa mais profunda aí, tá? O pedido do governo Lula às polícias antes do abril vermelho do MST. Simples, pediram pacificação, para não agir com violência com o MST. Nada mais do que isso. Barroso recebe o oficial de justiça que intimou Bolsonaro na UTI e manifesta solidariedade. Então chegou lá, deu todo, né, aquele problema e eles recebem. Fica muito claro, né? Até porque o ministro que falou que queria derrotou o bolsonarismo, né? Rede de farmácias perde valor com balanço que cita aumento de criminalidade. Pasmem, uma queda de 14% e eles colocaram a culpa na criminalidade dos furtos, né? Você vê como está a situação difícil, porque muito provavelmente a população de rua que você vê, deve estar beirando 400 mil pessoas. Eles precisam de alguma coisa, entra na farmácia e rouba, tá? Após mega show de Lady Gaga, leitores escolhem quem gostariam de ver de graça em Copacabana, né? E eu só trouxe isso aqui para ver essa palavra aqui, ó, ver de graça. Mas isso não existe. Tipo, alguém tá pagando o show. E você sabe muito bem quem tá pagando. Eu paguei e você pagou. Tá certo? Eduardo Leite deixa o PSDB e se filia ao PSD nesta sexta. O PSDB tá muito fraquinho, já acabou, né? Praticamente acabou, foi pro progressista, se não me engano. E o PSD é a bola da vez aí, você sabe muito bem de quem é. Câmara envia ao STF decisão que suspende processo contra a Ramagem por tentativa de golpe. Muita gente torcendo porque isso salvaria também, de certa forma, o Bolsonaro, mas é lógico que o STF marca a sessão extraordinária para julgar manobra que tenta salvar a Ramagem e Bolsonaro. Provavelmente vai impedir isso aí. E muita gente na torcida, mas sinceramente, enquanto tiver a situação como está, o Brasil se blindando bastante, os Estados Unidos ainda está dando seus avisos ao Brasil, na questão ainda dos terroristas, ainda vai ficar muita coisa do jeito que está. Mas a tendência é mudar. Vamos ver até o final do ano, tá? Última notícia, cientistas fazem chover o equivalente a 30 piscinas em deserto, né? Se a gente pega e fala isso aqui, né, e não é o Metrópolis, não é nenhum tipo de matéria da mídia, vamos dizer que a gente é teórico da conspiração. Mas olha só que interessante. Dá pra fazer. Eles conseguem fazer, você sabe muito bem disso. E a gente se pergunta o que mais eles podem fazer, né? Será que a gente sabe de tudo? Não sei. Pessoal, boa sexta-feira, bom final de semana pra vocês. Sexta-feira aí para vocês, né, descansarem um pouco, né, porque olha, a semana foi complicada, muita coisa nova, mas estamos trabalhando bastante, tá bem legal aí o nosso trabalho, final de semana tem vídeo exclusivo, eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo mais de bate-papo de todos esses acontecimentos aí, e obrigado por ajudar o canal, link da Amazon está na descrição, comentário fixado, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, e agora vamos aí seguir pro final de semana. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.